Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História da Arte. Hoje vamos aprender sobre pop art. O movimento pop art surge nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1954. Pop art é um termo em inglês que significa arte popular. Esse movimento recebeu esse nome de um crítico de arte inglês, o Lawrence Alloway. Por quê? Porque a arte desse movimento dava um novo significado à cultura popular, à cultura de massa, ou seja, era uma arte que utilizava como inspiração a publicidade de produtos industrializados. Uma arte que utilizava cartazes e revistas ilustradas, tudo que já pertencia ao dia a dia das pessoas. Alguns artistas desse movimento se inspiraram no movimento dadaísta de Marcel Duchamp, que nós vimos nas últimas aulas, e decidiram então utilizar as imagens de propagandas norte-americanas e tornar essas propagandas uma matéria-prima para suas obras. Então, suas obras eram baseadas nessas propagandas, nesses produtos. Por quê? Porque nos anos 60, tudo era produzido em grande escala, ou seja, massivamente. Então, naquela época, a ideia não era criar algo autêntico, mas sim produzir sem cansar tudo que já foi produzido até que as pessoas parem de procurar aquele objeto, aquele produto feito e assim atingir maior número de pessoas, de consumidores, gerando assim um maior lucro com menos esforço e gasto, ou seja, era tudo produzido igualzinho, fazendo com que as pessoas sentissem que precisavam comprar aquele objeto, pensando somente em lucros. A pop art era voltada a uma arte figurativa, que é o quê? É um estilo que representa nas obras elementos que estão presentes no nosso dia a dia, ao nosso redor, como seres humanos, objetos, animais, paisagens. Nessa época surgiram as grandes indústrias. E se eu tenho indústria, eu tenho produto e o produto era produzido em massa, ou seja, em uma grande escala, vamos supor, eu desenvolvi uma nova garrafinha de água e daí eu vou e produzo 200.000 garrafinhas de água. Já pensou? O que eu tenho que fazer agora? Vender, não é mesmo? Então, naquela época tinha muita propaganda. Para quê? Para que as pessoas pensassem que precisavam daquele produto, que não podia viver sem aquele produto. É a mesma coisa hoje quando lançam um brinquedo novo ou um tênis novo. E daí todo mundo começa a usar. O que você vai pensar? Nossa, eu também preciso. E isso é o que, gente? É o consumo, consumismo. Nós viramos pessoas consumistas, compramos sem precisar. Então, os artistas desse movimento utilizavam uma certa ironia para elaborar uma crítica ao excesso desse consumismo das pessoas. Então, eles pegavam produtos que eram vendidos pela publicidade. Então, produtos industrializados, cinema, filmes, artistas, televisão, rádio, desenhos em quadrinhos, tudo que era vendido em grande escala, em massa, fazendo as pessoas se tornarem mais consumistas. Então, ele
eles pegavam esses produtos e embelezavam esses produtos, tornando aqueles produtos obras de arte. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que esse movimento produzia uma crítica ao consumismo, o op art também se apoiava nesse consumo para produzir a arte, né? E isso muitas vezes causava um aumento do consumo daquele produto. Então, ao invés de ser interpretado como uma crítica, ajudava ainda mais na publicidade daquele produto. Então, vamos lá listar algumas características para vocês memorizarem. Então, utilizava arte figurativa, realista, ou seja, representava tudo aquilo que é da realidade, objetos da realidade, paisagem e pessoas. Se baseavam em tudo aquilo que fazia parte do ambiente urbano, do ambiente industrializado das grandes cidades. Tudo aquilo que fazia parte cultural daquela época. Então, era o que? As histórias em quadrinhos, revistas, jornais, fotografias, anúncios publicitários, cinema, rádio, televisão, música, espetáculos populares, alimentos enlatados, geladeiras, carros, postos de gasolina. Combinavam também a pintura com objetos reais. Então, eles utilizavam objetos desse mundo industrializado, desse mundo real, e incluíam na sua pintura, como flores de plástico de garrafa, dando uma nova forma e um novo significado àquele objeto industrializado, o que nos lembra o quê? O movimento dadaísta, não é mesmo? Utilizavam também formas e figuras de tamanho real, tamanho natural, e também às vezes eles ampliavam, deixavam maior essas formas e figuras. Davam preferência então para as coisas tecnológicas, industriais, que tornava as pessoas consumistas, né? Faziam parte dessa sociedade de consumo. E também utilizavam vários materiais, como a tinta acrílica, poliéster, o látex. Utilizavam também cores puras, brilhantes e fosforescentes, tudo inspirado na indústria e nos objetos de consumo. Portanto, eles trabalhavam com cores vivas e inusitadas. Agora, vamos conhecer alguns artistas desse movimento? Andy Warhol. Ele foi a figura mais conhecida do pop art. Mostrou a sua ideia de crítica à produção mecânica, ou seja, a produção em massa, utilizando uma série de retratos de ídolos da música popular, do cinema e também de produtos, destacando a impessoalidade, ou seja, aquilo que era feito e vendido igual para todo mundo, não tinha uma personalidade. Ele não era produzido exclusivamente para aquela pessoa, pelo contrário, era feito tudo igual e era vendido em massa. Todos tinham o direito de comprar. Todos eram induzidos a pensar que precisavam daquele objeto, né? Como, por exemplo, as garrafas de Coca-Cola, latas de sopa, automóveis. Tá? Então, ele pegava essa imagem desse objeto ou desse artista e usava a repetição dessas imagens, mostrando que tudo que era produzido naquela época era feito em massa, era produzido em grande escala. Robert Rauschenberg criou as pinturas combinadas, que era o quê? Ele utilizava garrafas de Coca-Cola, embalagens de produtos industrializados para a criação de uma pintura. Então, ele misturava as tintas com esses objetos industrializados. Além disso, ele adotou também a técnica de impressão de fotografias, que ele misturava nas suas telas, nas suas pinturas.
Roy Lichtenstein. Seu interesse pelas histórias em quadrinhos começou quando ele pintou para os seus filhos um quadro do Mickey em 1960. Esse artista se destacou pois ele pintava telas ampliando as características das histórias em quadrinhos e também dos anúncios comerciais. Ele reproduzia todos aqueles procedimentos gráficos que eram feitos nas indústrias, tudo à mão, com maior fidelidade possível. Como, por exemplo, ele utilizou a técnica pontilhista, que é uma pintura feita somente com pontos, para simular os pontos reticulados das impressões dessas histórias em quadrinhos. Além disso, esse artista utilizava cores vibrantes, delineadas por um traço negro, que contribuía para um intenso impacto visual nas suas obras. Bom, meus queridos alunos, agora vocês já conheceram alguns artistas, algumas características desse movimento. Então, podemos dizer que os artistas desse movimento, o pop art, tinham o objetivo de criticar o consumismo, criticar a produção em massa das grandes indústrias, das agências publicitárias que faziam as pessoas acharem que precisavam daquilo, faziam as pessoas se tornarem consumistas. Então, eles utilizavam esses produtos industrializados como os desenhos, artistas de televisão, de cinema, de rádio, histórias em quadrinhos, ou seja, tudo que pertencia ao dia a dia daquelas pessoas para fazer a sua arte. E também fazer uma crítica. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão pegar a folha sulfite enviada pela escola e colocarão o título, seu nome e a data de hoje. Depois, vocês farão uma margem nessa folha e dividirão esse retângulo que você fez com as margens em 6 partes. Depois escolherão um objeto produzido em grande escala, como um refrigerante, um sabonete, o que vocês tiverem ideia, né? Use sua criatividade. Ou também pode ser um personagem de histórias em quadrinhos. E irão desenhar ele da mesma forma, igual em todos os 6 quadros. Depois é só pintar cada quadro com uma cor bem vibrante. E pronto, sua pop art está finalizada. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.